daremos início aos estudos de ciências. Hoje, 21 de maio. Vamos marcar. de maio. Pegue o módulo 2 de vocês, crianças, módulo 2, na página 198, para iniciarmos o estudo de ciências. Prevenindo doenças. Você já ficou doente? Com certeza, quando você adoeceu, não foram momentos agradáveis. E para sarar, você teve de ter alguns cuidados, não é mesmo? Mas se você sabia que muitas doenças podem ser evitadas, e o Zé Gotinha pode ajudar nessa prevenção. Continuemos as explicações na página 198. Eu vou aproximar. Pronto. Doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Observe a história a seguir. Roberta foi diagnosticada com sarampo. Por isso, ela ficou de repouso em casa. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo e teve de ficar de repouso em casa. Beba um pouco de água, Pedro, pois além de repouso, você precisa se manter hidratado. Aqui nesses questionamentos da página 198, qual é a doença de Roberto e de Pedro, crianças? Sarampo. O sarampo é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra, por meio do espirro e da tosse. De acordo com a história, quem transmitiu a doença a Pedro? A irmã dele, Roberta. Não foi isso mesmo que nós acabamos de ler? 3. De acordo com a história, que cuidados Pedro precisa ter para se curar dessa doença? Ele precisa ficar de repouso e se manter hidratado. Quer dizer, ingerir bastante líquido. 4. Você conhece outra doença que é transmitida de maneira semelhante ao sarampo? Comente sobre essa doença com os colegas. Nos tempos de pandemia que vivemos, né? A Covid-19 está muito parecida. Continuemos a leitura na página 199. Apesar de termos alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. A partir de agora, vamos estudar como algumas doenças podem ser transmitidas e como podemos evitá-las. Doenças transmissíveis. Que atitude nos ajuda a manter a saúde? Vamos lá. Algumas doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, como o sarampo, que foi transmitido de Roberta para Pedro. Elas são chamadas doenças transmissíveis e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, seres vivos conhecidos, popularmente como vermes, entre os outros. As doenças transmissíveis podem ser adquiridas de outras pessoas, de diferentes maneiras. Veja a seguir. Na transmissão direta, uma pessoa sadia, quer dizer que não está doente, adquire a doença pelo contato direto com a pessoa doente ou com as secreções contaminadas do doente, como saliva ou coriza.
A catapora, o sarampo e a gripe são exemplos de doenças transmitidas de forma direta. Aqui, um exemplo aqui no livro de vocês, podem visualizar aqui. Aqui o rapazinho espirrando. As gotículas de saliva e as secreções do nariz podem contaminar outras pessoas. Por isso, devemos sempre cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Na segunda forma, na transmissão indireta, uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos, água, solo ou outros animais contaminados. A febre amarela, a dengue, a malária, a doença de Chagas e as causadas por vermes são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta. O solo sobre o qual caminhamos pode estar contaminado com vermes. Por isso, devemos andar calçados. Continuando aí na página 200. Tá bom? Aqui a proximidade. Como se prevenir para evitar as doenças? Vamos lá. Prevenção de doenças transmissíveis. Quando estamos doentes, nossa saúde fica prejudicada e precisamos de alguns cuidados, como repouso, ingestão de líquidos e medicamentos. Embora muitas doenças transmissíveis tenham cura, a melhor atitude é a prevenção. Como nós estamos vivendo no momento, né, crianças? Em isolamento social, para nos prevenir do Covid-19. Mas como podemos nos prevenir dessas doenças? Veja o cartaz abaixo. Vacinação. Atualize a caderneta. Todo mundo unido fica mais protegido. Aqui o cartaz, a vacinação. Que atitude está sendo incentivada no cartaz? Para vacinação, não é? E vocês, crianças, aí em casa, estão com a vacinação em dia? Continuando. A vacinação ajuda a prevenir algumas doenças transmissíveis, como tétano, cachumba, sarampo e cólera. As vacinas estimulam o nosso organismo a produzir defesas contra os agentes causadores das doenças. Assim, quando entramos em contato com esses agentes, após a vacinação, nosso organismo impede que a doença se desenvolva. Aqui ao lado, vocês podem ver um cartaz de uma criança se vacinando. Criança sendo vacinada, a vacinação não deve ocorrer apenas na infância. Adultos e idosos também devem ser vacinados para prevenir algumas doenças e reforçar outras vacinas. No momento mesmo está tendo campanha de vacinação, os adultos estão se vacinando agora. Eu mesma me vacinei contra a gripe e influenza. Continuando na página 201. A prevenção das doenças transmissíveis não é feita apenas com a vacinação. Outras atitudes que envolvem cuidado com a saúde também são essenciais para prevenir essas doenças. Veja abaixo. Aqui no primeiro quadro, beber água filtrada ou fervida. No segundo, lavar as mãos com frequência. Terceiro, andar calçado. Quarto, cortar as unhas. Qual dos cuidados acima você costuma praticar no seu dia a dia? Continuando aqui o texto. A primeira vacina. A primeira vacina
foi desenvolvida pelo médico britânico Edward Jenner, de 1749 a 1823. No final do século XVIII, muitas pessoas estavam morrendo na Inglaterra, vítimas de varíola, uma doença transmissível. Jenner percebeu que as pessoas que trabalhavam extraindo leite de vacas não eram contaminadas por essa doença. Depois de muitos estudos, o médico britânico identificou que as vacas desenvolviam uma doença semelhante à varíola. A doença das vacas era transmitida às pessoas que trabalhavam na extração de leite, tornando essas pessoas resistentes à varíola. Desde então, para prevenir a contaminação por varíola, Edward começou a aplicar na população os agentes causadores da doença nas vacas, retirados das pessoas resistentes à varíola. Esse foi o início da vacinação. Aqui, ao lado, o médico, nas primeiras vacinações. Passemos então para a página 202. Já agora as doenças não transmissíveis. Leia a situação abaixo. Olá, Karina. O que é isso na sua mão? Olá, Felipe. Eu tenho asma e esse aparelho me ajuda a respirar melhor. Você acha que Felipe pode contrair asma de Karina? A asma é uma doença que causa dificuldade na respiração. Para amenizar seus sintomas, o paciente usa medicamentos que auxiliam na respiração. A asma é considerada uma doença não transmissível, ou seja, que não pode ser transmitida de uma pessoa para outra, pelo contato físico, nem pelo contato com secreções ou objetos contaminados, por exemplo. As doenças não transmissíveis podem ser causadas por diferentes fatores, muitos dos quais não podemos controlar ou evitar. No entanto, hábitos saudáveis ajudam a evitar algumas dessas doenças, como a diabetes. Aqui no quadro abaixo, nesse quadro verde. A diabetes é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de açúcar no sangue. A prática de atividades físicas regularmente associada à alimentação saudável pode auxiliar a prevenir a diabetes e ajudar no tratamento. Esses hábitos saudáveis auxiliam na prevenção de diversas outras doenças. Nas páginas 203 e 204 são exercícios que vocês irão realizar com a ajuda de um adulto aí em casa. Bem, crianças, na aula de hoje de ciências foram abordados estes tópicos: doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis, transmissão direta, transmissão indireta, prevenção de doenças transmissíveis e vacinação. Muito importante, prevenção de doenças. Observação: em tempos de pandemia da Covid-19, fiquemos mais conscientes ainda, motivo pelo qual estamos em isolamento social. Eu fico por aqui, vocês resolvam agora suas atividades em casa. Um grande abraço e até o próximo encontro.